Rodrigo, ele passou o final de semana muito insuflado aí, né, com os atos de ruralistas. Ele foi a esses atos, mandou a cavalo, fez toda aquela onda e tal, e eu acho que deu uma subida aí na cabeça de novo, achando que pode voltar a falar nesses termos, né, enquanto as pesquisas vão demonstrando o contrário, né. Levantamento do Datafolha apontou que a população não confia no Bolsonaro, né, parte dela, 14% lá diz que acredita ainda no que ele fala, outros 58% diz não acreditar no que ele fala. Um presidente em que a população não acredita no que, no que se fala já deixou de ser presidente há algum tempo, né? Ele é presidente desse setor ruralista que foi fazer onda aí lá no Mato Grosso do Sul, ou também em Brasília, com atos em Brasília, enfim. Acho que o Bolsonaro deu uma elevada nesse tom justamente por conta disso. Mas ele também voltou a atacar o ex-presidente Lula, né? Ele falou em fraude, se não tiver urna auditável, ele vai perder a eleição, ou seja, ele já admite uma derrota para o Lula, caso não tenha, segundo ele, essas tais urnas auditáveis, né? Ele vive falando disso justamente porque ele sabe que nesse setor ainda há dúvidas, a população, apesar de votar, e eu sou mesária, né, trabalho há anos, desde que o primeiro voto eu já fui convocada para as eleições, as pessoas têm uma dúvida, porque é uma máquina, e elas acham que aquela máquina tem conexão com o mundo, porque está ligada na tomada, pode alguém lá interferir e alterar. O funcionamento disso é muito... primeiro, tem muita gente, não vazar uma notícia, né, de fraude seria muito difícil, porque tem muita gente envolvida nisso. É muito difícil guardar esse segredo. O TSE conseguir manipular as urnas e ninguém saber. Na época do papel, e até tem matéria lá no nosso site tratando sobre isso, nessa época, sim, tinha fraude. Ele, por exemplo, foi um dos beneficiados em 99 com esse tipo de votação. Então, ele trabalha com a tese, e a mesma tese do Trump, né, de que ainda que seja derrotado, ele deixa pairando na dúvida das pessoas, na cabeça das pessoas, de que ele foi derrotado por fraude, não porque ele realmente não merece, apesar da gente estar vendo esse governo desastroso que ele faz aqui, né, Rodrigo? Exato, você falou dessa matéria, né? Defensor de voto impresso, Bolsonaro foi beneficiado por fraude em cédula nas eleições de 1994. Então, a gente recuperou aqui esta matéria que mostra como Bolsonaro era citado numa suspeita de fraude no município de Paracambi, interior do estado do Rio de Janeiro, e também em Santa Cruz, que é um bairro do Rio de Janeiro. O juiz Roberto Ribeiro descobriu 16 votos fantasmas, em Paracambi anulou cerca de 200 votos, uma outra juíza, e o Bolsonaro estava envolvido. 4 cédulas falsas beneficiavam o candidato a deputado Jair Bolsonaro, enfim. O Bolsonaro sabe como é que se frauda a eleição. Ele fazia isso, devia participar disso na época do voto impresso. É um debate, até que a gente poderia fazer esse debate sobre urnas auditáveis, mas não dá para fazer sob pressão do Bolsonaro. Esse que é o problema, Daiane. Porque esse debate de que as pessoas se confundem, não é o voto impresso voltar para trás e a gente fazer tudo na base do X, né, como era antigamente. Seria você ter, a hora que você vota ali na urna, sai um papelzinho, uma impressão que só você vê, você dobra e coloca numa urna. Aí ficariam 2 votações, diretamente na urna eletrônica e o seu voto colocado na forma de papel numa urna que seria como se fosse um espelho do que está na urna eletrônica. Se ficar alguma dúvida de fraude, você tem como voltar naqueles papéis e auditar. É uma ideia. Agora, não sob pressão de quem quer melar a eleição. Esse é o problema. A ideia do Bolsonaro não é melhorar o sistema, mas gerar dúvida, né, Daiane? Gerar mais dúvida e deixar esse discurso na mão. Se ele perder, né, como provavelmente vai perder, ter o discurso de que foi roubado, né? Eu acho uma complicação fazer isso também, até a tese que ele levanta, e essa proposta de imprimir e o eleitor colocar. Como é que você vai ter o controle de que o eleitor está colocando votos? Ele vai ter que mostrar para você que é aquele papel, como vai imprimir, verso, etc. Você tem que ter, aí você vai ter que ter mais gente ainda para fazer esse controle, né? É preciso estudar melhor isso, inclusive as pessoas, quando você faz o encerramento da sessão, é impresso várias cópias dos votos nas urnas sem identificar qual eleitor votou para quem. Então, de certa forma, a máquina diz quantos votos saiu para cada candidato, né?
a primeira impressão que faz antes da máquina abrir é a 0ª chamada, que é uma impressão com todos os candidatos cadastrados. Tudo isso depois, ao final, aparece somente os votos válidos, né? Os votos que foram feitos, quantos eleitores compareceram, quantos não compareceram, etc. Essa cópia é impressa para o TSE e para quem quiser chegar lá e falar, eu quero uma cópia disso aqui também. Então, quem quiser ter uma cópia dessa, ele vai lá e imprime esse documento. Então, e depois isso é pensado, é colocado publicamente para as pessoas acompanharem. Então, as pessoas, em geral, têm pouca ideia de como funciona esse processo todo, e acho que esse é o erro do próprio TSE. O Barroso, que é atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, diz que essas falas do Bolsonaro é apenas uma retórica. Ele faz acusações de fraude ao processo eleitoral brasileiro que o elegeu, e o presidente do TSE trata isso só como retórica política. Isso também é um problema, porque está colocando em xeque todo o sistema eleitoral brasileiro. Se há fraudes, ele que aponte quais são essas fraudes. Ele não pode sair fazendo ilações sem apontar as provas. Então, fica no ar e o próprio TSE ainda age de forma muito distanciada de uma questão que é muito séria, né? Exatamente. E há uma denúncia, várias pessoas falando aqui no nosso chat, que o voto impresso favorece o controle, o voto de cabresto, que a pessoa poderia fotografar o seu voto, fazer, enfim, de alguma forma, ter que mostrar para o miliciano, que agora não estamos mais na época dos coronéis, como era lá na República Velha, então para o miliciano de Rio das Pedras, se você votou no candidato dele ou não. Então, essa que é a dúvida também. Bom, são várias dúvidas, eu acho que ele está fazendo esse debate também para mudar de assunto, né? Ele não tem o que defender. Como é que se pode defender o governo Bolsonaro? O que ele apresentou? O que ele fez ao longo desse tempo? Ele só destruiu, né? Então ele quer destruir também o sistema eleitoral, me parece que é isso. Também está em campo para destruir, que foi um sistema em que a gente avançou bem. Olha, a gente avançou bem no Enem, né? uma coisa super sofisticada. Poucos países desse tamanho têm um sistema como o Enem. Sistema eleitoral, enfim, as universidades federais, vários sistemas. O censo brasileiro é muito bem feito, tem uma regularidade. Então, ele vai destruindo a capacidade do Estado brasileiro. O IBAMA, a fiscalização ambiental, que desde 86, 88 vinha melhorando e avançando cada vez mais. Então, ele vai destruindo ponto a ponto todas as conquistas da pós-ditadura. E no momento em que o Chile se apressa aí para enterrar o pinochetismo, o Bolsonaro quer fazer uma espécie de volta à ditadura, ou talvez até à República Velha de antes de 1930.